A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a Guerra do século XX. Vem comigo! Fala galera, tudo certo? Bom, hoje chegou o momento de falarmos de guerras, né? Acho que a gente não falou de guerras aqui no canal e hoje nós vamos falar da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que vai definir os rumos do século XX, a guerra que vai estar envolvida com a Revolução Russa, com o protagonismo dos Estados Unidos, vai ser a guerra que vai ser a parteira da Guerra Fria, da crise de 29, da Segunda Guerra Mundial, vai ser a parteira do nazifascismo, enfim, dá para se dizer que o século XX ele inicia de fato com a Primeira Guerra Mundial. E é um evento importantíssimo. Não se entende o século XX sem nós abordarmos a Primeira Guerra Mundial. Fazendo uma metáfora assim, bem esdrúxula, é como se nós falássemos, né, da história do Santos Futebol Clube e não abordássemos o Pelé. É como se nós falássemos, enfim, como se nós fôssemos abrir uma padaria e não ter pão. É a mesma coisa. Quando nós vamos falar do século XX, e se a gente deixar de fora a Primeira Guerra Mundial, tá faltando alguma coisa importante aí. E então, para nós entendermos esse século XX, é fundamental, né, nós começarmos com a Primeira Guerra Mundial. Certo, galera? Então já vai te inscrevendo, já vai deixando o teu joinha, isso é fundamental, isso engaja o canal no YouTube e impulsiona os nossos vídeos na plataforma. Certo, galera? Bom, primeiro ponto então importante de entendermos esse período pré-guerra. Nós estávamos ali, né, no fim do século XIX e no início do século XX, com uma série de invenções que estavam marcando esse início, essa virada de século. Uma delas, né, uma não, a gente pode citar várias aí, o automóvel, a gente pode citar o avião, a gente pode citar a bicicleta, o telégrafo, o bonde, enfim, uma série de invenções que ali, naquele parâmetro, né, do fim do XIX e do início do século XX, davam sinais, né, de um bom período, de uma boa época. Tanto que também, do ponto de vista da ciência, nós vamos ter um avanço da medicina muito grande, né, como, por exemplo, o desenvolvimento da vacina para tuberculose. Nós vamos ter, enfim, um avanço fundamental, grande, em várias áreas, e é o que vai definir, na verdade, né, o fim do XIX e o início do século XX. Tanto que nós podemos chamar essa fase como a fase da Belle Époque, da bela época, né, com o desenvolvimento também urbano, com a melhoria das cidades, com a melhoria na relação de higiene também, né, os grandes centros urbanos se desenvolvendo, vivendo seu período áureo. Então essa era uma fase importante, né, sob vários aspectos. É possível dizer que camadas importantes da Europa, elas estavam vivendo ali a melhor fase já vista nos últimos tempos, em razão da Segunda Revolução Industrial e do progresso econômico que essas potências europeias atingiam. Bem, uma série de outros fatores também importantes, como a invenção do cinema, a invenção, na verdade não a invenção, mas a popularização da imprensa, a imprensa cada vez mais disseminada, o hábito da leitura cada vez mais disseminado, e a educação, né, cada vez mais, com a lógica, né, de uma educação pública, de uma educação gratuita, vai trazendo, né, todo esse momento para camadas importantes na Europa, da população europeia, que era um período que não dava para se queixar, era um momento áureo para partes importantes, né, da civilização europeia, da população europeia nesse período. Do ponto de vista político também é importante a gente destacar que essa mudança ela também vai estar presente. Por exemplo, é importante nós destacarmos aqui o papel das democracias, né? As democracias, quando a Paulinha traz uma aguinha, né? Dá um oizinho aí, Paulinha. Nossa editora, galera do Instagram, é tudo com ela. Eu só tenho meu rosto lá, tá? Ó, tem dois, imagina dois Rafa dando aula.
Pode falar, Tudo viu? de bom. Tá. Tudo de bom. Paulinha é tímida. Tá? Bom. Aguinha para todo mundo aí. Bom, seguindo o fio da meada, há um momento também de avanço dessas democracias, né? As democracias, né, a exigência das mulheres, as mulheres exigindo o direito de voto, tudo isso vai contribuir para esse período que nós chamamos de Belle Époque. Claro que a gente não pode, e esse é um ponto fundamental, a gente não pode imaginar que tudo eram flores, né? Não era assim também. A comunidade, por exemplo, rural, havia uma camada importante da comunidade rural ali que não vivia essa Belle Époque. Inclusive, muitos deles vão imigrar para outros locais do mundo. O Brasil, por exemplo, recebeu muitos imigrantes alemães, muitos imigrantes italianos, porque essa péssima condição de vida no campo, ela estava presente ali também. Outra parte que não se pode deixar, né, de mencionar, que era excluída, que era a classe trabalhadora, né, aquela classe trabalhadora de fábrica, né, que em razão da Revolução Industrial vivia em péssimas condições, ganhava parcos salários e trabalhava muitas horas em condições insalubres. Também não vivia, vamos dizer assim, essa Belle Époque. Isso, claro, se nós falarmos da Europa Ocidental, né, porque o lado do leste europeu ali era até pior, né? Haviam condições praticamente semi-feudais. E veja bem, nós estamos falando do início, né, do século XX. E há partes como, por exemplo, da Rússia, né, onde é ali o maior império em termos de extensão territorial do mundo daquele contexto. A Rússia, né, vivia em condições praticamente semi-feudais no fim do século XIX e início do século XX. Quando nós estamos falando em alguns lados da Europa em revoluções industriais, já na segunda etapa, em outras nós estamos falando em condições semi-feudais. Então a gente não pode, quando nós falamos, né, da Belle Époque, das boas condições, é para uma classe média que já existe ali e para uma classe alta, né? Então há uma base da pirâmide ainda totalmente, dá para se dizer que sim, totalmente excluída desse processo. E é nesse cenário da Belle Époque e também com essas questões sociais importantes ali, né, que vão surgir as rivalidades imperialistas. Não perde, né, isso de vista, porque vai ser esse ponto o central, não é o único, mas é o central do início da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Eram países ali da Europa que possuíam suas colônias, né, que possuíam, né, o seu domínio para além das suas próprias fronteiras e que vão começar a disputar territórios. Esses países também vão começar a disputar cada vez mais domínios, mercados consumidores, matérias-primas, enfim, há uma disputa cada vez maior. E esse é um ponto importante, porque junto com isso há uma corrida armamentista. Esses países, eles vão começar a se armar. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma Belle Époque, por trás de tudo isso está acontecendo também uma espécie de guerra fria, uma guerra armamentista. Esses países estão se armando. Tanto que nesse período nós vamos chamar isso de paz armada. Por que paz armada? Porque ninguém está em guerra. E a gente pode dizer, sim, né, que a Europa, naquele período, ela vive um período de relativa tranquilidade, de relativa paciência. Aí, é dentro desse período aí, dentro desse contexto, que nós vamos ter cada vez mais essa organização, essa disputa entre essas potências imperialistas. Até porque é importante a gente destacar que essas disputas, elas não estão ali apenas por territórios que são distantes de suas fronteiras. Às vezes acontece de termos ali disputas dentro
muito próximo, dentro do próprio continente. E veja bem, o século XIX, ele é o século da unificação de países. Nós temos ali, por exemplo, a unificação da Alemanha. Nós temos no século XIX a unificação da Itália, onde tornam-se, né, países unificados. Nós temos também, né, a batalha de muitas comunidades ali, de muitos grupos, né, para a unificação também, né, de determinados povos. E aí que vai estar o pan-germanismo, enfim, tudo isso vai estar atrelado cada vez mais a esse conflito, estar atrelado cada vez mais a essa disputa. E junto com essa disputa, o que os países vão fazer? Eles vão fazer alianças, alianças de proteção. Significava o quê? O país A se aliava com o país B por medo do país C. Assim que foi se consolidando. Tanto que lá por 1907, é possível dizer, veja bem, 7 anos antes da guerra, nós já podemos dizer que há 2 blocos de países, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Eles já estão mais ou menos, eles não terminam com a mesma configuração, ou alguns outros países vão entrar na parada que não estavam inicialmente, mas nós temos uma configuração já muito perto do que vai ser a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, porque são países que fazem acordos mais ou menos dizendo assim, se um país me atacar, tu declara guerra contra ele, e vice-versa. É assim que essas alianças no continente europeu, elas foram ganhando corpo, elas foram ganhando força, elas foram, né, ganhando cada vez mais a configuração do que vai vir a ser a Primeira Guerra Mundial. Isso é fundamental para nós compreendermos todas essas alianças que estão acontecendo antes da guerra propriamente dita. Nesse contexto também tem um elemento que é importantíssimo de entendermos, que é o nacionalismo, mas um nacionalismo com altas doses de xenofobia. Esse nacionalismo, ele estava atrelado a vários pontos, né? Um lado era em razão em disputas por novas colônias, né? Disputas territoriais na Ásia, disputas territoriais também na África, né? Há pouco tempo tinha acontecido a Conferência de Berlim, e essa Conferência de Berlim, ela acabou dando no que deu, né? No sentido da partilha da África entre os países europeus, entre as grandes potências europeias, e essas potências europeias também disputavam ainda, né, o domínio de territórios naquela região. Junto a isso, disputas por fronteiras. As fronteiras na Europa, muitas vezes, ali em vários casos, elas ainda não eram bem delimitadas. O exemplo mais clássico disso é, né, a delimitação da fronteira entre a França e a Alemanha. A Alemanha, dentro do seu processo de unificação, levou, né, o território de Alsácia-Lorena para si. Como que isso aconteceu? Em razão da vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Ou seja, os alemães ganharam, mas os franceses, eles não se conformavam com isso. E tinha como elemento mobilizador da população, tinha um elemento mobilizador da população, que era essa difusão dessa imprensa, era essa difusão de cartazes xenófobos, racistas, muitas vezes, que estavam ali, né, circulando como elementos mobilizadores. Havia também dentro desse elemento mobilizador o pan-germanismo, o pan-eslavismo, que eram movimentos que defendiam a unificação, por exemplo, de todos os povos germânicos, né, todos eles unificados em um país só. Isso também, né, com os eslavos, toda a região, né, dos eslavos, havia um movimento de unificação dessa galera em um país só. Tudo isso são elementos mobilizadores de sentimentos, de pessoas, e que vai ser ali o combustível para,
né, esse sentimento nacionalista que também era xenófobo, né? Ou seja, sempre tinha um outro país como bode expiatório desse processo. Bom, então dá para dizer então que está tudo pronto para um conflito armado, está todo mundo relativamente bem organizado. O que falta é a gota da água, é o estopim, é o algodão, é a retirada do algodão entre os cristais para tudo dar problema. E isso acontece quando, né, um estudante assassina o Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, numa viagem ali pela Sérvia. Imediatamente esse estudante é preso e o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Em mais ou menos 7 dias, em razão disso, um país declara guerra contra o Império Austro-Húngaro, e aí, em defesa do Império Austro-Húngaro, outro país, né, vai sair em defesa declarando guerra contra... Enfim, é uma confusão danada a partir desse momento, mas então o que tem que ficar como importante é que em 7 dias nós já temos ali praticamente, né, alguns dos principais, falta apenas Estados Unidos talvez ali, como que ainda não entra de cara na Primeira Guerra Mundial, mas já está todo mundo neste conflito. Todo mundo imaginando que o conflito seria curto, é verdade, e acabam, né, percebendo que não, percebendo que o conflito ele ia demorar muito mais do que se imaginava. A partir disso que nós vamos ter então a guerra entre a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança então, né, ali com o Império Austro-Húngaro, com a Alemanha, enquanto que a Entente ela vai estar ali formada pela Inglaterra, vai estar formada ali pela Rússia, pela França. Então nós temos ali, né, esse desenho já moldado, ele já era pré-moldado, né? Então, quando acontece a morte do Francisco Ferdinando e o Império Austro-Húngaro e o Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia, aí sim, né, nós temos essa teoria, essa coisa que estava no papel, indo para a prática. Bem, dessa configuração entre países, né, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, acho que é sempre importante nós destacarmos 2 países, em especial pelo papel meio dúbio na Primeira Guerra Mundial. Um deles, né, é a Itália. A Itália, ela, antes da guerra, ela flertava ali com os países aliados, né, ela decidiu ficar neutra e acaba lutando ao lado da Tríplice Entente. Assim como o Japão também é outro importante de a gente destacar aqui. Por quê? O Japão ele não queria participar da guerra, mas acaba, né, indo à luta ao lado da Tríplice Entente, de olho nas colônias alemãs ali, né, no continente asiático. Então são 2 países que possuem essa postura dúbia, né, no caso da Itália, de flertar com os aliados, ficar neutro e acabar entrando na Tríplice Entente. E depois, né, o segundo bloco, né, o segundo país, segundo caso específico, é o Japão, que não queria se meter e acabou depois mudando de ideia, vendo aí interesses importantes, né, do ponto de vista geopolítico, que era a conquista de territórios que pertenciam à Alemanha. A Primeira Guerra Mundial a gente pode dividir ela em 3 fases. Nesse período de 1914 a 1918, que é o período da guerra, nós dividimos eles em 3 fases. A primeira fase, que inicia já em 1914, é a chamada Guerra de Movimento, né, onde as tropas elas vão se movimentar e elas vão ir para o combate de fato, né, por isso o movimento dessas tropas. É um ponto importante de destacarmos aqui, é que esse movimento ele acontece, inclusive é uma batalha importante, acho que é fundamental nós situarmos, que é a Batalha do Marne. Porque nesse conflito, né, em que os alemães eles invadem a França, eles vencem na batalha
eles vencem os franceses ali na Batalha do Marne, e a partir dessa vitória as tropas ficam fixas, né, nas suas trincheiras, e a partir daqui começa, de 1915 até 1917, mais ou menos, em alguns casos até 1918, dependendo do fronte de batalha, nós temos a segunda fase, que é a fase da Guerra de Trincheiras, a mais longa e mais cruel fase, sem dúvida, porque de 1915 a 1918 são 3 anos em que as tropas elas avançam muito pouco, ou quase, ou não avançam, literalmente não avançam. Ficam de frente uma para outra, vivendo em trincheiras, vivendo em condições horríveis, que inclusive muitas vezes, em muitos casos, trazia mais mortes por doenças, trazia ali mais mortes por, enfim, por outros aspectos que não eram os aspectos relacionados a conflito de fato, porque viviam ali sujos, viviam no meio de animais mortos, de pessoas mortas por muito tempo, condições de higiene terríveis e condições de alimentação também muito ruins, né? Condições muito deploráveis nesse contexto. Então esse é o período também que alonga a guerra, né? Nós vamos passar ali, né, de 2 a 3 anos só nessa guerra de trincheiras, onde as tropas não conseguiam avançar. Já vou até aproveitar e indicar, né, já que a gente já está, pelo menos no período que eu gravo esse vídeo, a gente está na reta final do Enem, a galera quer dar uma relaxada, e indico muito o filme 1917, que embora assim tenha um olhar muito britânico sobre a Primeira Guerra, ele relata muito bem o que era viver em uma trincheira, né, sem aquele romantismo, aquela coisa do soldado-herói. Não, eu acho que nesse sentido ele traz uma boa noção do que era viver em uma trincheira e do que era a dificuldade dessas trincheiras em avançar as suas linhas. Então também fica essa indicação, acho que é fundamental esse filme, ele vai ajudar bastante, né, o estudante. A última etapa, né, é a nova etapa, é a nova guerra de movimento. A última etapa também é o retorno, né, da guerra de movimento. Ela acontece quando a Alemanha faz um acordo de paz com a Rússia, e a Rússia vai lá fazer a sua Revolução Comunista em 1917, e os alemães eles se livram de um conflito no seu lado leste. Então eles focam no Ocidente. Esse é um ponto importante, porque a partir do momento em que eles focam, né, no Ocidente, vai também acontecer a utilização de novas tecnologias ali que vão ajudar no movimento dessas linhas, né, como o Zeppelin, como o avião, que daí assim nós vamos ver, né, a movimentação, a necessidade inclusive da movimentação das tropas. E também porque em 1917 é tão importante quanto a saída da Rússia é a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que vão estar com a Tríplice Entente contra, né, os alemães, que eram os aliados. A entrada dos Estados Unidos com todo um armamento, com toda uma tecnologia militar, ela também desequilibra, né, em favor aí, não é, da galera que estava coligada com a Tríplice Entente. Isso vai levar à segunda batalha de Marne. Na primeira, a Alemanha venceu, e na segunda, não. Na segunda, a Alemanha perde, principalmente em razão, né, desse ingresso dos Estados Unidos. Isso vai deixar o fim da guerra muito próximo em favor, né, da Entente contra os aliados. Tanto que nesse contexto, né, a gente precisa imaginar dos impactos que essa guerra traz também para dentro dos países, não apenas, né, no fronte de batalha. A condição da Alemanha, por exemplo, da população alemã, era terrível. Tanto que quando os alemães perdem a segunda batalha de Marne, o que vai acontecer é uma grande rebelião, uma grande revolta popular. As pessoas, os alemães, eles derrubam, né, o Kaiser Guilherme II,
e colocam, né, impõem, proclamam, né, uma república. E esse novo governo, agora republicano da Alemanha, ele assina, né, a rendição dos alemães, pondo fim, né, à guerra e pondo fim, né, encaminhando praticamente o fim da Primeira Guerra Mundial. E nesse sentido também a gente não pode deixar de fora a questão da violência, né, os impactos econômicos, os impactos sociais indiretos são muito grandes, mas também como a violência ela atingiu níveis até então jamais vistos, porque havia toda uma tecnologia militar na Primeira Guerra Mundial que foi o ponto importantíssimo ali no sentido de trazermos os números que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Eram armamentos, tanques, aviões, zeppelins, né, com estrutura de ferro, com uma grande força bélica, que é o que vai contribuir para a morte de milhões de pessoas. E outro ponto importante também, até então, a maioria dos conflitos eles ficavam nos frontes de batalha. Era ali, né, era tropa contra tropa. E a Primeira Guerra ela vai inaugurar um fator inédito, um fator novo, que vai ser o conflito e o bombardeio também de populações civis, né? Ou seja, se passava um avião de guerra bombardeando civis, crianças, mulheres, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. E isso inaugura um novo capítulo nas guerras, que era o bombardeio de pessoas que não tem nada a ver com o conflito, que não estavam, né, no bombardeio, que eram pessoas inocentes. Esses índices de um novo nível de violência, eles foram um fator que impactou, de uma certa forma, inaugurou um novo episódio nos conflitos entre os países. Para se ter uma ideia, até armas químicas foram utilizadas tanto em confronto, né, tanto entre tropas, quanto também com civis, né? A criação de gases químicos letais também estava aqui presente nessa guerra. Tanto que nós podemos falar aí entre mortos por fome e também mortos em conflito, que são decorrências aí diretas dessa guerra, nós podemos falar aí num número aproximado de 6 milhões de mortos, o que era um número absurdo, seria um número absurdo nos dias de hoje. Imagina, né, com a densidade populacional que se tinha no início do século XX. Então, inaugura-se, né, uma página triste na história do terror de Estado, do terror oficial, do terror entre governos, entre países, entre interesses econômicos, jamais visto até então. Ponto importante que é cada vez mais assinalado pelas avaliações e que não pode ficar de fora é a questão de quem não estava no fronte de batalha. Nós temos o impacto de quem estava fora do conflito também bastante grande. E aí a gente destaca muito o papel das mulheres na Primeira Guerra Mundial. As mulheres, elas cumpriram um papel ali que era tanto de ir ao trabalho, né, na ausência normalmente, né, do que era visto como o chefe de família, né, dentro do conceito da sociedade da época que estava no conflito, participando do esforço de guerra, muitas vezes fazendo doações de joias, né, quem era da classe mais alta, também participando do esforço de guerra. E sim, né, sem se falar também que muitas das mulheres foram de fato para o conflito, e tanto para o conflito, né, conflito armado de fato, como também ajudando muitas vezes naquela estrutura hospitalar, médico-hospitalar, que naturalmente a Primeira Guerra Mundial exigiu, pelo número também absurdo, muitas vezes a gente não fala, mas há um número absurdo aqui também de pessoas que vão ou perder, né, vão ficar, enfim, inválidas, né, com a perda de órgãos, né, com a perda de membros do corpo, e que vão carregar sequelas aí, que vão ser sequelas para a vida toda. E também em razão de que essa guerra
ela foi uma guerra que mirou também contra a população civil, né, a população que não tinha nada a ver com conflito de fato. Muitas dessas mulheres foram responsáveis diretas pela reconstrução de vilas, pela reconstrução de casas, de comunidades inteiras que às vezes eram bombardeadas, né, por ataques tanto terrestres quanto também os ataques aéreos. Bem, a gente não pode deixar, né, de tratar como um capítulo à parte pela importância disso, é a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A gente até precisa destacar que a Primeira Guerra Mundial, que depois ganhou o apelido de Grande Guerra, porque não se imaginava também o que viria depois com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi praticamente, por boa parte do período, na verdade, não uma guerra mundial, né? Ela foi uma guerra europeia, dos países europeus, tanto que o conflito ele não saiu muito da Europa, o conflito de fato. No final, aí que a gente pode dizer que há um ingresso de outros países que são aí distantes do continente europeu, que aí sim esses caras vão dar, né, a configuração de uma guerra mundial. E aí, claro, o papel dos Estados Unidos ele é importante porque ele desequilibra a balança, né? Havia um conflito entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que era um conflito, né, relativamente parelho, equilibrado. E os Estados Unidos eles entram, né, em favor da Tríplice Entente, são decisivos nesse sentido. E em 1917, os alemães, o que eles vão fazer? Eles vão começar a bombardear navios e embarcações que faziam, às vezes, né, os comércios de importação e exportação, vão começar a bombardear navios por meio de submarinos, né, que era outra tecnologia que estava sendo utilizada na Primeira Guerra Mundial, de países neutros, ou seja, países que não estavam participando, mas que mantinham relações comerciais, enfim, né, com vários outros países. E a Alemanha vai começar a bombardear alguns desses navios. Aí é que vai criar o contexto favorável para a entrada dos Estados Unidos, porque eles bombardeiam, né, embarcações que são embarcações dos Estados Unidos e pertencentes, né, aos Estados Unidos. Também eles bombardeiam embarcações do Brasil, os alemães, tanto que, né, o Brasil é o único país da América do Sul que participa da Primeira Guerra Mundial, né? Não é uma participação que mereça grande destaque, tem lá a famosa, esqueci o nome, acho que é Batalha das Toninhas, mas aí eu vou deixar com que tu pesquise aí no Google o que foi a Batalha das Toninhas. Eu vou seguir adiante aqui com os Estados Unidos, que a partir do momento em que eles têm essas embarcações afundadas, eles criam, né, eles têm um contexto favorável, a justificativa ideal para entrar de vez no conflito. Quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, imagina só, nós temos uma guerra ali que ela já está durando, né, de 14 a 18. Né? Os Estados Unidos entram em 1918. Nós temos um conflito que é muito desgastante. Muitos estão vivendo ali 4 anos nas trincheiras, tanto da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente. Só que a partir dos Estados Unidos, nós vamos ter o ingresso de uma potência militar, com muita tecnologia militar. Os Estados Unidos já era um dos países mais fortes do mundo. Talvez não era, antes da Primeira Guerra Mundial, o principal, mas era um dos principais. Possuía caixa, porque muito dessa produção militar ela se dá porque os Estados Unidos está vendendo produtos militares, né? Armamentos, enfim, de tudo que é tipo, está vendendo para os países que estão em guerra. Então tem caixa, tem tecnologia militar e tem exército. Dentro de uma guerra que está parelha, mas com todo mundo, né, em baixa, os Estados Unidos mandam para o fronte de batalha 4 milhões de soldados. Isso aí foi o fator determinante, sangue novo e sangue capacitado para participar do conflito. E claro, a gente precisa também pensar outro fator, né? Essa guerra está acontecendo em solo europeu, né? É o europeu que está vendo, né, o seu continente ser devastado
pela troca aí, né, pelas batalhas que estão acontecendo. E os Estados Unidos, eles possuem um oceano inteiro de proteção, né? Ou seja, nenhum tiro foi dado dentro do território dos Estados Unidos. Isso também é outro fator que ajuda a entender que esse isolamento geográfico ele vai ser importante, ele vai ajudar, né, a proteger os Estados Unidos e, de uma certa forma, também fortalece os Estados Unidos nessa parada aí que eles vão acabar entrando no final da guerra. Com isso, o que vai acontecer? Gradualmente, né, nós vemos, né, que os adversários da Tríplice Entente eles vão recuando até a assinatura da rendição, tanto da Alemanha quanto também, né, dos outros países que acompanhavam ali, né, os aliados da Primeira Guerra. Dentre esses aliados é importante a gente destacar, né, tanto o Império Austro-Húngaro como também o Império Otomano, que eram, na verdade, as três, né, grandes potências que estavam ali, faziam, né, a Tríplice Aliança e que estavam sendo derrotadas agora nessa reta final da Primeira Guerra. Bom, termina a guerra. O que essas potências vão fazer? Isso é fundamental de nós entendermos pelo seguinte, de uma certa forma, havia quem defendesse uma paz sem vencedores. Que a principal liderança que defendia isso era o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson. Ele defendia que deveria ali, né, reunidos em Versalhes, né, onde vai se dar, né, o tratado de fim, né, o tratado que vai garantir a rendição dos países derrotados, né, e a garantia para os países vencedores, né, e os termos dessa paz, né, entre todos os países envolvidos. O Wilson defendia que deveria fazer um acordo em que é o seguinte, ninguém venceu, todo mundo perdeu, segue o baile. Ele bota, né, são os famosos 14 pontos de Wilson, que o Wilson propunha essa paz sem revanchismo. O que acontece é que o Wilson ele não vence essa parada, né? Ele não é vitorioso no seu pleito e vai, né, se dá no lugar dessa paz sem vencedores o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes podemos dizer que é uma paz com vencedores, ou seja, com vingança muito grande aos países que estavam ali, né, que foram derrotados pela Primeira Guerra Mundial. E esse acordo, de uma certa forma, ele foi bastante humilhante para a Alemanha. E a gente pega lá, a Alemanha ela foi, né, condenada, por exemplo, a devolver o território de Alsácia-Lorena à França. Ela foi condenada a entregar todas as colônias que ela possuía. Ela foi condenada, enfim, a uma série de outros pontos ali também, como, por exemplo, não podia ter aviação, não podia ter um exército superior a 100 mil homens, uma dívida de 33 bilhões de francos, se não me falha a memória. Enfim, o certo é de que era uma dívida impagável, uma dívida que vai, inclusive, comprometer as finanças da Alemanha por muito e muito tempo. E tudo isso, esse Tratado de Versalhes, que impõe essa condição de praticamente humilhação, né, aos alemães, eles vão ser as sementes depois de um nacionalismo alemão de extrema direita, um nacionalismo que vai, na verdade, dar as raízes porque vai vir depois a ser o nazismo, porque o que se impõe à Alemanha é uma dura derrota e um acordo que ele não vai ser um acordo que vai ter impactos apenas naquele momento, mas vai ter impactos na Alemanha ao longo de muitos e muitos anos à frente. Outra decisão que também foi mantida nesses acordos, que daí é uma decisão importante, foi a criação da Liga das Nações. Qual era o objetivo da Liga das Nações? Era intermediar ali o conflito entre os países, né, a discordância entre os países pudesse ser agora, né, se chegar num consenso por meio do diálogo, por meio, né, não mais de conflito, né? O objetivo da Liga das Nações era evitar
novos conflitos. Embora a gente saiba, em razão do que vai acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial, de que ela não é bem sucedida, mas é a raiz, né, é a semente ali do que vai vir a ser depois a ONU, né? A ONU, o surgimento, vamos botar assim, da ONU, entre aspas, né, o embrião da ONU, vai ser a Liga das Nações. Posteriormente também, acho que é importante destacar, e eu acho que com isso esse vídeo já está bem longo, né? Mas para fechar, o que é importante destacar é o grande vencedor do ponto de vista conjuntural da Primeira Guerra, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foram, sem dúvida, né, os maiores beneficiados, viram, né, o grande continente europeu, né, se deu finhar em guerra, em uma grande autodestruição, vendeu muitos armamentos, lucrou com isso, equipou-se do ponto de vista militar, entra na guerra e termina, né, com as grandes potências se reconstruindo, e aí sim os Estados Unidos, a gente pode dizer que quando termina a Primeira Guerra Mundial, eles sim, né, agora sim eles vão ser a grande potência, a grande locomotiva do mundo, e que são, até hoje, né, há essa questão atual, nessa disputa comercial com a China, mas desde então a gente pode dizer aí que tem mais de 100 anos em que os Estados Unidos despontaram como a grande potência. Certamente os Estados Unidos já era uma grande potência, mas ele não ocupava esse polo, né, isolado, de liderança isolada que ocupa hoje até a Primeira Guerra Mundial. São os grandes vencedores e que vão exercer a sua hegemonia até então. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Eu acho que me passei um pouquinho, mas eu tenho certeza que tá um vídeo bem completo. Dá para encarar tranquilamente aí qualquer avaliação com esse material, né, que tá denso, tá complexo, mas tá bem interessante. Certo, galera? Te inscreve, deixa teu joinha, enfim, vocês já sabem todas as instruções, todo mundo pede isso, afinal de contas, né? Certo? Abraço! Tchau!